Olá, Malu. Olá, Tabata. Boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem? Tudo ótimo. Ótimo. É um prazer ter você aqui comigo. Olha, o prazer é todo meu. E assim, é um misto de prazer, ansiedade, nervosismo. Tá tudo misturado. Pode Isso é ficar muito legal. tranquila, porque eu sempre te vejo aqui, né? Toda quarta-feira eu vejo que a Malu entra, ela aprende sobre os óleos essenciais. Já tem um tempo que ela faz a educação continuada, acho que já tem um ano, né? Já tem mais de um ano. Tem mais de um ano. Tem mais de um ano. Gente, ela também faz o curso 360. Então, ela é uma pessoa que não entende pouquinho de óleo, não, tá? Vocês vão ver que ela tem várias experiências e, além do conhecimento teórico mesmo, muita prática. Então, para a gente começar do começo, Malu, conta um pouquinho para a gente quem é a Malu. Tabata, essa pergunta me deixa assim. Quem é, né? Eu posso dizer assim, que é uma pessoa que está buscando o seu lugar. É uma pessoa que tenta fazer tudo para todos e assim, por exemplo, eu estou muito emocionada que eu estou vendo pessoas entrarem. A Mariolinda que você citou é minha irmã, entendeu? Então, assim, quem que é a Malu? A Jade é minha filha, a Luísa é minha filha. Então, assim, a primeira que entrou, Maria Tereza, minha irmã. Então, assim, eu sou a irmã, eu sou a mãe, eu sou a filha. E, de repente, a gente se vê envelhecendo e achando um espaço. E aí você se torna profissional. E aí um dia você fala assim, mas só isso não tá legal, eu quero ver coisas novas. E aí surgem os olhos. E foi muito engraçado que eu coloquei que eu sou uma contadora de histórias, né? Aí as minhas clientes caíram na risada, porque eu conto as histórias para distrair elas. Aí uma cliente falou, ah, contadora de histórias, né? Aí eu falei, entendedores entenderão. Porque, então assim, hoje eu me descreveria como uma pessoa que está buscando o seu espaço, porque a gente nunca consegue tudo. Então, quem eu sou? Tô me achando. Ótimo, muito obrigada por compartilhar com a gente. E eu gostaria que você comentasse com a gente, porque você falou assim, as minhas clientes e tudo mais, né? Que você comentasse também com a gente o que é que você faz atualmente, como é que você atua e como é que você conheceu os óleos essenciais, como que você caiu nesse mundo dos óleos essenciais. Eu conheci os óleos essenciais há um ano, não chega a um ano e meio. Eu, eu sou depiladora, né? Eu sou esteticista, mas o meu forte é depilação. E assim, eu atendo muitas mulheres, é muito gostoso, eu amo o que eu faço, eu sempre gostei muito do meu trabalho. E eu trabalho na minha casa porque eu queria ver os meus filhos crescerem, né? Então, por conta disso, eu adaptei meu espaço para acompanhá-los. E eu estou nesse universo da depilação há 15 anos. De repente, veio a pandemia, a vida continuou, porque eu trabalhava em casa continuei, mas para os de casa complicou. Maridos, filhos, todos em casa, mas vamos lá, é o que temos para hoje, nós vamos seguir. Mas no meio disso, no mês de maio do ano passado, meu filho, caçula, teve uma crise de ansiedade. Na época ele tinha 13 anos. E assim, é uma história muito comprida, mas eu vou encurtar. Mas é uma história que para mim é muito comovente. Por quê? Ele teve uma crise de ansiedade e aquilo me chocou. Na hora, passado o susto, eu falei, gente, o que eu vou fazer com esse menino? Porque com 13 anos ele com uma crise de ansiedade, com 30 ele vai estar como? A minha preocupação era, esse menino vai estar tomando remédio. E eu não queria isso. Na hora me veio a lembrança de uma sobrinha minha que usa os óleos essenciais. Ela falou, tia, eu estou usando óleo de lavanda e é maravilhoso. Eu falei, bom, se é maravilhoso para ela, vai ser maravilhoso para o Gustavo. O que eu fiz? Maio, aniversário do Gustavo, falei, filho, já sei, seu presente de aniversário vai ser um difusor. Comprei um difusor para ele. Aí a minha irmã, a Maria Olinda, falou assim, não, eu dou os olhos. Comentei com ela, ela falou, não, eu dou os olhos. Falei, então tá, você dá na verdade não era nem os óleos, era o óleo de lavanda, que era aquilo que a minha sobrinha tinha dito. Falei, você dá o óleo de lavanda e tá tudo certo.
Chegou o difusor, o óleo de lavanda não chegou. Maria Olinda, cadê o óleo? Maria Olinda falou assim, não comprei. Porque ela mora no Rio de Janeiro, então estava esperando chegar o óleo aqui. Ela falou, não comprei. Eu falei, irmã, eu recebi de uma cliente alguma coisa a respeito disso. Eu vou falar com ela. Quem é essa cliente? Alexandra. Vou lá no perfil, eu vou lá no Instagram, no WhatsApp para mandar para Alexandra. Mas tem um link ali. Eu falei, gente, como que eu vou falar com essa pessoa que eu quero comprar um óleo se eu não assisti o que ela me mandou? Eu fiquei com vergonha, essa história nem ela sabe. Essa parte eu pulei. Eu fiquei com vergonha e mandei e assisti o link. Me lembro como se fosse agora, um sábado à noite. Coloquei na TV o link e comecei a assistir. Nisso, tem uma moça chamada Tabata Mazeto falando da doença de Crohn. Eis que surge você falando da doença de Crohn. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, se para ela foi bom, para minha filha, que tem síndrome do intestino irritável, vai ser maravilhoso. Eu quero estudar isso. Domingo cedo, a minha irmã me liga. Irmã, e aí os olhos? Eu falei, irmã, esquece tudo. Eu não vou comprar lavanda. Eu quero conhecer isso tudo. Eu quero saber como que é. Eu vou juntar um dinheiro e vou me cadastrar. Aí a minha irmã falou assim, mas como assim juntar um dinheiro? Eu falei, não, porque tem um cadastro inicial. Ela falou, quanto que é esse cadastro? Eu falei para ela, ela falou, então tá, então pode se cadastrar que eu vou mandar o dinheiro para você. Aí começou a minha jornada. Entrei na doTERRA, a Alexandra me cadastrou, porque aí eu já liguei para a Alexandra, eu já não falei de óleo. Eu falei, Alexandra, eu assisti o link, eu quero me cadastrar. Foi essa a jogada. A Alexandra me cadastrou, tinha acabado de começar o primeiro Educação Continuada. Na quarta-feira anterior, eu me cadastrei na segunda. Alexandra, ai, que pena, você perdeu o curso, porque está encerrado, não tem mais. Falei, Alexandra, o não eu tenho. Você vai atrás desse sim, porque eu quero fazer esse curso. E ela foi atrás, ela conseguiu uma vaga. Depois da Educação Continuada, veio 360 graus. E assim, hoje eu estou fazendo um outro curso e continuo cada dia mais apaixonada pelos olhos. Que coisa linda! Então você já me conhecia, depois a gente acabou se conhecendo, né? Você consegue imaginar que há um ano atrás eu estava desse lado, do lado de lá, sem imaginar que um dia eu estaria fazendo essa live? Então, assim, é muito legal. E hoje, quando eu coloquei no grupo, eu penso que é essa representação de quem está começando agora e acha que está tão distante. Mas não é. Eu acho que é você sentar, estudar e buscar e as coisas acontecem. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Teve até aqui, ó, o Abreu comentou, ser humano incrível, versátil, dinâmica, empoderada e muito sensível. Parabéns, Malu, sucesso, querida. Muito, muito obrigada. A Zeunia também falou aqui que ela também é portadora de doença de Crohn e ela já ouviu falar desses óleos essenciais. Então, então tem muito material, gente, para vocês terem noção, né? A gente está estudando juntas aí já há mais de um ano e ainda assim, quando eu vou preparar uma aula para quarta-feira, ainda é material novo, tá? Que às vezes eu tenho que pesquisar de um óleo que a gente nunca usou, que a gente está ouvindo falar pela primeira vez. Então, a educação continuada, que é esse processo que a gente faz uma vez por semana, ela é essencial para quem quer trabalhar com esse mundo da natureza, porque existem muitas plantas. E se a gente for pegar só em um curso para fazer, só em um dia, às vezes 2 horinhas que a gente senta ali, a gente não dá conta de absorver. Então a gente vai dando um pouquinho a cada semana aí, mas a gente sabe que a longo prazo, vocês vão ver hoje com a Malu, que faz toda a diferença, porque a pessoa acumula um conhecimento assim inimaginável, né? E eu também queria te perguntar, Malu, já sei quem é a Malu, como que você conheceu, muito legal essa história, eu não sabia que tinha sido dessa forma, e por que foi que você continuou, né? Ah, tá bom, seus olhos chegaram, sua irmã falou, pode ir lá cadastrar que eu ajudo e tudo mais. Por que que você continuou nesse mundo até hoje fazendo as aulas aqui de educação? Olha, eu pensei o seguinte, eu preciso conhecer.
E eu só vou ter um jeito de conhecer, usando. Então, quando chegou a minha farmacinha, eu usei tudo. Eu não vendi nada, aquela coisa de, eu vou vender, faço um dia. Não, eu usei tudo, eu experimentei tudo. E aí, eu descobri um universo novo, porque assim, eu estudava On-Guard. O que é um On-Guard? Eu tinha um On-Guard, eu ia lá e sentia o On-Guard, usava o On-Guard. Eu costumo dizer que eu não tenho um óleo preferido. Eu tenho os queridinhos, que eu sempre, sempre, sempre coloco no difusor. Citrus Bliss é um dos meus queridinhos. Eu pensando esses dias, eu descobri que eu gosto do fundinho da baunilha, né? Da vanila. Então, o Citrus Bliss tem, o Serenity é o meu queridinho da hora, tem. Então, assim, nesse momento no meu difusor, eu coloquei cedro e coloquei frankincense. Para me segurar aqui, porque eu fiquei com medo de dar uma voada, entendeu? Então eu falei, não, deixa aterrar aqui, ficar firme. Para te deixar aterrada e tranquila. Né? Bem calma. Mas por que eu continuei? Porque eu usei e eu me apaixonei. Então, assim, eu sou muito grata a Deus pela experiência e oportunidade que eu tenho. Porque, assim, eu acredito que eu ouvi a voz dele quando eu me cadastrei. E eu penso assim, eu nunca comprei um óleo sem desconto. Todos os óleos que eu comprei foram com desconto. Hoje eu fiz um pedido com os pontos. E aí eu comentei com a minha sobrinha. Falei, olha, pedi 5 óleos com os meus pontos. Então, assim, é muito legal. Você vai se apaixonando pelos óleos e, de repente, você se apaixona pela empresa. O que acontece? Eu me emociono cada vez que eu assisto um vídeo falando do vetiver. Não importa que eu já assisti 10 vezes aquele vídeo do vetiver sendo retirado no Haiti. Eu me apaixono. Quando eu vejo os vídeos que tem da doTERRA, da extração de óleos e toda a diferença que ele faz, aquilo eu penso assim, Senhor, muito obrigado por eu trabalhar com essa empresa. Porque eu sou o tipo de pessoa... Aí, ó, mais uma coisa sobre mim. Eu separo lixo para reciclagem. Mas passa caminhão de reciclagem na tua porta, na tua rua? Não, não passa. Eu pego o meu lixo e levo lá no lugar de reciclagem. E a minha mãe aprendeu comigo e faz a mesma coisa. Então, o que acontece? Eu me preocupo com o que está acontecendo. E aí, quando eu vejo o que a doTERRA faz, eu falo, gente, não tem. Então, por que eu continuo? Primeiro, porque eu me apaixonei. Segundo, porque eu entendi o que é empresa. E terceiro, porque eu não tenho como me encontrar com 200 pessoas, 250 pessoas por mês e não desejar que elas se sintam como eu me sinto. Porque hoje eu não tenho peso no peito, aquela coisa, aquela angústia, aquela ansiedade da vida. Eu tenho problemas como todo mundo tem. Só que eu falo que os olhos me deram uma coisa que é olhar de fora. Eu olho para os meus problemas como se eu estivesse de fora. Olho e falo, o que eu posso fazer? E aí, eu acho que até eu poderia chamar de racionalidade. Então, os olhos me trouxeram isso. Então, eu não tenho como olhar para uma cliente que sofre e não falar para ela, usa, porque eu usei e foi bom para mim. Então, acho que é por isso que eu estou aqui. Lindo! E para quem não entendeu muito bem, para quem está chegando agora e não conhece como funciona esse sistema que a Malu falou assim, eu sempre comprei óleo com desconto. É porque dentro da doTERRA tem um programa de fidelidade, né? Então você pode se cadastrar como um cliente preferencial, como um membro da doTERRA que vai consumir os óleos dela. Ou você também pode ser um representante, né? Um consultor de bem-estar, que vai estudar sobre o bem-estar para ajudar outras pessoas, assim como a Malu falou. E independente do seu cadastro na doTERRA, se você é cliente ou se você é um consultor, você tem desconto. Então, você sempre vai comprar os seus óleos a preço de custo e nunca a preço de venda. E quando você ainda participa do programa de fidelidade, cada óleo que você compra, você recebe pontos de cashback. E aí você troca por qualquer óleo que você quiser, né? Então você vai acumulando os pontos. Então, tipo, a gente tem o frankincense, né? Que é quase R$ 500. E ele custa 70 pontos. Então, se você acumular 70 pontos, você só paga pelo frete.
você vai pagar R$ 30, né? E vai receber um óleo de R$ 500 na sua casa que veio lá da Somália. Então, para nós que utilizamos os óleos essenciais realmente como um estilo de vida, é muito legal esse programa de fidelidade, porque aí a gente não tem que pagar por alguns óleos, né? Vira e mexe a gente consegue pegar óleos de graça. E isso é muito legal para o nosso clube de clientes, né, Malu? Faz toda a diferença, né? Você pensar que você pode consumir os seus óleos e sem contar que, por exemplo, eu que estou fazendo, trabalhando com a doTERRA, eu posso dar as minhas amostrinhas, tudo com esses pontos. Então, acaba que não pesa no bolso, né? Exatamente, muito bom. E agora, Malu, eu queria perguntar para você, você quer contar para a gente algumas experiências que você já teve com os óleos essenciais, com alguma cliente na sua casa, ou você quer responder as perguntas que o pessoal mandou aí para você? Olha, para mim tanto faz. Eu poderia contar assim duas experiências que eu estou completamente apaixonada. Bom, eu sou intensa, né? Então não tem como. Ou eu apaixono ou não tem jeito. E essas duas clientes, elas me contaram, inclusive, mandaram um áudio. Eu falei, gente, eu preciso fazer o meu cadastro de áudios, minha carteira de áudios. Porque, assim, é muito legal quando você recebe. Os E seus assim, depoimentos. exatamente, os depoimentos. O que que acontece? Eu sou apaixonada por blends. Para quem não sabe, blend é a mistura dos óleos. Então, você mistura os óleos. No meu caso, eu diluo com óleo de coco, coloco, quando necessário, no vidro rolon ou no conta-gotas. E cada óleo eu trabalho para uma pessoa. Então, se você me falar como você se sente, como você quer se sentir, eu trabalho esse blend. Então, assim, eu faço isso com as clientes que... Ai, minha virilha tá manchada. Ai, eu tô com a pele oleosa. Até mesmo para fundos emocionais. Ai, eu tô muito estressada. Ai, eu não tô contente. Então, a gente vai trabalhando nesse sentido. E eu fiz um óleo para uma cliente que ela tem muito pelo encravado. Muito, muito, muito. E eu sentei, eu fui, olhei, vi, estudei e cheguei à conclusão de um blend para ela. Trabalhei esse blend, ela levou para casa, foi embora. Passou 30 dias, ela veio, ela tinha usado o blend, realmente tinha dado uma melhora, mas não tão... Ela vai continuar usando, sem problema. Mas o que que aconteceu? Quando eu estava depilando ela, eu vi que ela estava com furúnculo. Ela estava com um esparadrapo em cima do algodão. Eu falei, o que que é isso? Ela falou, estou com um furúnculo. Eu falei, um furúnculo? Ela falou, um furúnculo. Eu falei, e aí? O que que você está usando? Ela falou, não, eu espremi, estou passando uma pomada, não sei o quê. Eu falei, nossa, coitadinha de você, porque você tinha na tua casa o remedinho que é o óleo que eu fiz, o blendzinho que eu preparei para você. Aí ela falou assim, você tá brincando? Eu falei, não, só experimenta. Ela foi embora. 3 dias depois ela mandou áudio. Malu, eu não estou acreditando. Secou. O meu furúnculo secou. Falei, tá bom, né? Tá, passou, foi embora, acabou essa história. Uma cliente de 4 Marcos mandou uma mensagem para mim que a mãe dela estava indo visitá-la e ela precisava de um blend para pele, porque ela está usando isotretinoína. Então a pele dela ressecou demais, ela queria alguma coisa que devolvesse um pouco dessa oleosidade. Aí ela me pediu, sentei, estudei, preparei o blend para ela, a mãe levou. Passou um tempo, mandei uma mensagem, e aí, me conta da pele, qual o resultado? Ela falou, Malu, para o rosto, eu não vou te falar, porque como a ISO está judiando muito da minha pele, eu não sei te dar um feedback legal. Mas eu vou contar uma história para você. Saíram 3 furúnculos debaixo do meu braço. Isso eu tenho áudio. 3 furúnculos debaixo do meu braço. E eu olhei para aquilo e falei, o que que eu vou fazer agora? Eu me lembrei que você falou que você ia usar copaíba, que era anti-inflamatório, no meu blend. E eu passei. Malu, os furúnculos minguaram, eles não evoluíram. Tô pensando que eu vou me tornar rainha dos furúnculos, né? Porque... Ai, meu Deus, fala com a Malu que ela tem a solução. Então, assim, como você não apaixona? Como que você não quer estudar? Eu sento e estudo, assim, animada.
eu vou fazer limpeza na casa, eu coloco áudio, vídeos, as coisas para eu assistir enquanto eu vou fazendo o trabalho. Não tem como não apaixonar. É muito legal. Você tem um Exato. resultado. Eu amo essa sensação que conhecer os óleos essenciais, as soluções naturais dá pra gente. Porque quando eu conheci a do Terra, é, eu lendo sobre a empresa, ela não fala que é uma empresa de óleos essenciais, ela é uma empresa de empoderamento. E aí eu falei, eu não entendia muito bem na época por que era uma empresa de empoderamento, né? E depois conhecendo as comunidades, como você falou, onde eles extraem os óleos essenciais, eles empoderam a comunidade e o agricultor, que a gente sabe que às vezes trabalha em condições assim subhumanas, né, de falta de água, de escola, coisas básicas. E também empodera a gente. Então eles falam que é uma empresa de empoderamento porque empodera os dois lados. E quando a gente hoje trabalha com isso, mas se a gente for pensar de uma forma mais simples, uma mãe, né, que tá com o filho ali com um furúnculo, ou com uma dorzinha de cabeça, uma febre, e você sabe que até você procurar uma assistência médica, você tem ali algo natural que você pode ir utilizando como um paliativo, faz você se sentir meio super poderosa, né? Parece que assim, pode me dizer o que você está dizendo, que aqui na minha bolsa eu vou ter uma solução para você. Então você acaba se sentindo assim, a dona das soluções, né? Eu amo esse termo, soluções naturais. Eu acho que esse termo diz tudo, porque são soluções e você não tem medo. E hoje eu ainda estava comentando com uma cliente que eu vi um meme da pessoa com uma bula de remédio deste tamanho gigante e a pessoa tem medo de usar óleo. Então, assim, o óleo essencial, se você souber usar, ele não vai te fazer mal. Não tem como, entendeu? É lógico que eu fico pensando, se tiver uma super dosagem, de repente uma diarreia, né? Mas assim, não tem o que você falar. Ai, vai te envenenar, vai... E aí a pessoa toma um remédio que vai sim te envenenar, porque o nome mesmo já diz é droga, mas ela prefere do que uma solução que é natural. Então, Exato. Aonde se perdeu nesse caminho, né? A nossa tradição de buscar o natural ali, né? Existem, claro, muitas soluções que a medicina hoje traz e que bom, mas aonde se perdeu essa questão de vamos tomar um chazinho para ver se melhora, vamos passar aquela plantinha ali na barriga e esfregar, né? Como os índios fazem, como as nossas avós faziam. Inclusive, essa semana, para quem não sabe, vocês estão assistindo aqui, vocês estão vendo só minha carinha redonda, mas eu tô toda redonda, tá? Eu já tô de 8 meses e uma amiga minha estava conversando comigo e ela falou: Ó, você já estudou sobre o repouso depois da dieta, né? E ela veio do Maranhão, e ela e a mãe dela, elas moravam assim, em um lugar muito tradicional. E ela falou: Olha, eu não sei se você acredita nessas coisas, mas a minha mãe disse que já tem que começar a preparar a garrafada, alguns chás que você precisa tomar para limpar o útero, né? E eu fiquei tão encantada, porque ela foi falando, e assim, ela me conhece, ela sabe que eu trabalho com soluções naturais. Mas é isso que se perdeu. Sabe, aquela conversa de você já fez a garrafada, você já tentou isso, já deixa um preparo de boldo ali na geladeira, que era o que a minha avó fazia. Ela sempre deixava um copinho com água bem gelada e um boldo amassado. Qualquer pessoa que tivesse com dor de estômago, ela mandava tomar um golinho. Então, ela tinha soluções naturais na geladeira dela, né? E hoje em dia a gente confia muito mais em um omeprazol do que num boldo, né? Fala assim, verdade. mas será que eu tô grávida? Será que eu posso tomar boldo? Aí eu vou lá, né? Essa semana eu tive uma queda, infelizmente, estava tomando banho e aí tropecei. E aí, quando eu cheguei lá no hospital, eles fizeram os exames e eles falaram: olha, a bebê tá bem, mas eu tava com muita dor na coluna. E aí eles falaram: você vai para casa e vai tomar um remédio para dor de tantas em tantas horas até a dor passar. E até então, eles tinham dito para mim que não era para tomar nenhum remédio, porque eu tô gestante e tudo mais.
assim, e existem tantas soluções para dor hoje em dia, né? Um cremezinho, alguma massagem, uma acupuntura. E eu comentei isso com o meu marido. Falei, nossa, é assim, eles te dão uma opção, né? E é uma opção que a gente sabe que tem outros efeitos. Então, por que não te dizer, olha, procura uma acupuntura, procura uma massagem, um cremezinho natural anestésico local, só para você não ficar sentindo dor, porque isso, querendo ou não, vai ter impacto no meu bebê, né? Então a Ou gente não até pode mesmo o deixar essas repouso. soluções se perderem. Mas até mesmo o repouso, né? Olha, você vai sentir dor, então repouso. Eu Exato. hoje eu vi no Instagram uma mãe falando que o filho estava com dificuldade para respirar, então ela levou ele para a mata para ficar debaixo das árvores para poder respirar melhor. Eu achei aquilo encantador, porque nada mais é do que um cedro um peppermint no difusor, entendeu? Mas é a solução que eles tinham lá. Eu achei maravilhoso. Exatamente. Então a gente não pode deixar essas tradições se perderem. E eu acho muito legal a gente ir passando isso para as pessoas, não só que são nossos clientes, mas eu vejo que desde que eu comecei a trabalhar com os óleos essenciais, a minha família foi afetada. Os meus sobrinhos, eles sabem que existe uma soluçãozinha natural, quando tem alguma coisa, passa um olhinho e tal. E eu fico pensando, essas crianças, elas já vão crescer. Quando alguma coisa acontecer, elas vão saber que existe alguma coisinha natural ali e que, caso precise, elas podem sim recorrer a algo, mas que a gente sempre tem alguma coisinha na bolsa, né? Então eu achei que impactou não só a minha vida, mas a vida deles também. Verdade. E já Ah, tem estudos, pode falar. pode falar. Tem estudos comprovando que crianças que crescem usando a lavanda, elas têm uma tendência a ser mais calmas, né? Eu vi. Então, assim, Exatamente. E infelizmente os aí, meus mais velhos perderam, mas o Gustavo, ele tá mais. sim, inclusive o pessoal estava perguntando para mim, né? O que que você vai usar com o bebê e tal. Existem vários médicos que aconselham, né? Não aconselham a usar, por exemplo, o talco, que é algo tão comum com os nenéns, que pode trazer várias dificuldades respiratórias com o bebê. E quando eu falo para as mães, né, olha, coloca uma lavandinha no difusor, ou então passa a lavanda no pezinho do bebê ali com 3 meses, elas falam, nossa, mas será, né? O meu bebê, ele não vou estar machucando o meu bebê. Então, existe um medo muito grande das soluções naturais e que não existe. E se a gente for fazer uma pesquisa rápida, né? Eu já dei uma aula sobre isso uma vez. Gente, quando vocês me perguntam, eu entro num site de pesquisa, num Google acadêmico, num Cielo da vida, e eu coloco lavanda, pode para neném, né? E vou olhar ali uns 3, 4 estudos. Então, o conhecimento ele está na palma da nossa mão hoje em dia. A gente só precisa não ter preguiça, né, de ficar ouvindo as falácias aí do pessoal e realmente pesquisar para saber se a gente quer utilizar ou não de fontes confiáveis, né? E a gente vai ver o quanto a nossa vida vai mudar com as soluções naturais. Com certeza é um outro universo. É um outro universo. Sim. E Malu, já que o pessoal está aqui com a gente assistindo, o pessoal enviou aqui para a gente 4 perguntas e eu queria, você, não sei se você quer responder, se você quer que eu responda, mas enfim, eu vou fazer as perguntas e aí você decide, a gente vai bater um papo, pode ser? Vamos juntas. Ok. Então tá bom. A primeira pergunta é: algum óleo pode ser usado juntamente com bebida, como água com gás? Pode. Pode, e até assim, por exemplo, os cítricos são maravilhosos, que dão um ânimo, dão um gás muito legal. Eu estava assistindo umas aulas e a pessoa falava o seguinte, que você faz uma limonada e pinga 2 gotinhas de lavanda antes de dormir. Diz que o sono é restaurador. Então, além de usar lavanda no difusor, você pode ingerir. Outra dica que eu posso dar e eu estou usando hoje, você faz uma água, saboriza ela com 2 gotinhas de tangerina e 2 gotinhas de grapefruit, que é para enfrentar os medos. Então, te dá
uma coragem para seguir. Então, eu acho assim, bem interessante. Aí, ó, a Grapefruit é maravilhoso. É um dos meus queridinhos. E, então, Ele fica assim, aqui na minha mesa. até uma cliente minha me fez uma proposta de fazer uma. Aí, ó, há uma ideia para Tabata. Fazer uma aula sobre óleos que podem ser ingeridos. Então, quais são e como usá-los, entendeu? Essa pessoa, acho que até ela está na live, a Adriana. A Adriana falou, Malu, por que você não faz isso? A gente tem dúvidas a esse respeito. Então, por exemplo, eu sempre indico para quem está usando os óleos essenciais, que normalmente é o peppermint, a pessoa tem o peppermint, né, que é um dos carros-chefes, eu falo, gente, quando você está inchada, naquela situação de menstruação, de pré-menstrual, 2 gotinhas de peppermint, 2, 3 vezes ao dia, você vai ver a diferença. Terminou o período, você para. Então, assim, você deve ingerir os óleos, sempre óleos que você sabe a procedência de uma empresa segura. Né? Porque senão as pessoas que não conhecem vão, de repente, usar qualquer óleo e não é assim. Exato. E assim, aqui na pergunta foi para água com gás, né? Mas a gente sabe que existem outras possibilidades também. Por exemplo, antes de engravidar, eu amava água com canela. Apesar de morar em Cuiabá e me derreter, como eu trabalhava no ar-condicionado, esquentava minha água, colocava uma colher de mel e uma gotinha da canela, né? Então, eu adorava a canela na água. Tem também algumas pessoas que trabalham com restaurantes aqui que já fizeram manteiga de ylang-ylang, ou então que pinga o ylang-ylang uma gota na taça de vinho como um afrodisíaco, né? Então, existem várias alternativas aí para bebida. Chocolate quente com uma gotinha de cravo ou com uma gotinha de canela. E para as pessoas, inclusive, eu enviei de presente um óleo essencial de limão siciliano para uma empresa que faz donuts. E eles são lá de São Paulo, eles não são daqui. Mas eles fizeram um donuts de limão siciliano e colocaram o óleo essencial no creme, né, do meio e em cima fizeram as raspas. E, querendo ou não, quando ela postou, ela recebeu algumas críticas, né? Ah, mas você colocou óleo essencial, isso não é correto. Há uma pessoa que utilizava uma determinada marca que não é para uso interno e que ainda não conhecia os óleos da doTERRA, né? E quando ela veio me perguntar, ela falou, nossa, Tabata, eu fiquei assustada, né? Porque eu te sigo, então os olhos que eu conheço são os olhos que você fala. E existem várias literaturas, inclusive, para quem quiser depois pode até perguntar, né? Tabata, quais são os livros? Aqui tem pelo menos 3 livros que falam sobre culinária com óleos essenciais. E são livros antigos, né? Livros que foram traduzidos agora para o português e que eles dão várias ideias para a gente. Então, a gente não precisa ter medo de cozinhar ou de colocar os óleos essenciais nas nossas águas aromatizadas, contanto que a gente saiba da procedência do óleo. E aí tem uma pequena dica e uma pequena diferença aí. É claro que um óleo que você compra por R$ 5 é diferente de um óleo que você compra por R$ 50. Eu falo que é a mesma coisa de você passar um protetor solar Sandal e um Lancôme, né? Todo mundo sabe a diferença. Mas uns preferem pagar o preço do Sandal ali na farmácia e tá tudo bem. Mas existem sim óleos essenciais 100% puros, que são o extrato puro da planta e que não vai fazer mal o uso interno deles, colocar ele aí na sua água com gás, colocar na sua sobremesa, no seu chocolate quente, enfim. E sem contar, eu costumo dizer o seguinte para quem vai usar. Você pode colocar um orégano no molho, mas sempre comece com uma gota. Porque os óleos são puros, eles são muito fortes. Então, corre o risco, não é nada não. Colocar 3, 4, 5 gotas e perdeu o molho ou a água que seja, de repente tem que estar diluindo. Sim, e uma dica também que a gente deu até, acho que foi na primeira educação continuada que você participou, eu dei uma aula sobre 1001 usos dos óleos essenciais e um deles era culinário. Então você abre o seu óleo essencial e aqui nesse buraquinho você coloca um palito de dente. Aí você vira o palito de dente
e passa o palito de dente no molho, para esses óleos que são muito fortes, como o orégano, como a canela, porque se cair 2 gotinhas em vez de uma, gente, acabou seu molho, você tem que dobrar a receita. Então, passa o palitinho ali, depois pinga de novo e passa o palitinho, que já é suficiente. Essa questão da saborização da água é perfeita. Então, eu acho que quem mandou a pergunta pode usar e experimentar que vai amar. Com certeza. Indo para nossa pergunta 2, então, o óleo de melaleuca pode ser ingerido? Pode. Pode ser ingerido. Sim, ele pode ser ingerido. Às vezes as pessoas se confundem muito porque o óleo de melaleuca é um bactericida, ele é um secativo e ele é muito associado a produtos de limpeza e também a produtos da limpeza da pele, né? Daquela limpeza mais profunda. Então a gente fica com aquela coisa de, vou pingar na unha para fungo, mas eu também vou ingerir, né? E essa é a beleza da natureza, gente. As plantas, elas são fungicidas, bactericidas, e se a gente pensar do mesmo jeito que a gente tem funguinhos e bactérias do lado de fora do nosso corpo, que a gente vai combatendo visivelmente, né, numa espinha, numa unha, a gente também tem do lado de dentro, como por exemplo a candidíase, que é algo sistêmico, basicamente nas mulheres e cíclico, né, vira e mexe e volta. Então, a gente toma assim umas gotinhas de melaleuca para combater esse tipo de coisa, para manter a nossa saúde interna, do mesmo jeito que vira e mexe a gente toma um remedinho também para verme, né? Quando as crianças estão aí crescendo, a gente sempre toma um remedinho para verme. Então a melaleuca ela vai fazer essa limpeza interna, inclusive se prepare, porque se tiver alguma coisa ali no seu estômago que está precisando sair, pode até ser que você tenha uma dorzinha de barriga, mas isso é o seu corpo fazendo mesmo uma limpeza, né? Então não tem problema ingerir a melaleuca. Perfeito. Nada como a mestre. Nada como a mestre. Nada, você já assistiu todas as minhas aulas, meus cursos, já tá craque também. Agora, nossa pergunta número 3. Malu, quais óleos podem ser indicados para dermatite, entre parênteses, pele grossa? Olha, eu gosto muito da lavanda, sempre como calmante. Eu costumo dizer que nos meus blends faciais, nunca, se eu fizer um blend para uma mulher, nunca vai faltar lavanda e gerânio. Lavanda porque vai acalmar e gerânio porque eu falo, eu me recuso a fazer qualquer coisa para uma mulher, qualquer blend sem gerânio. Eu falo, gente, é minha companheira de sexo, ela sabe como é difícil ser mulher. E o gerânio ajuda muito, né? Então eu sempre coloco gerânio. Mas voltando, lavanda. Não, mas fala pra gente por que você sempre coloca o gerânio nas misturas para as mulheres, para o pessoal que está assistindo aí. Certo, vamos lá. O gerânio, ele trabalha com os hormônios femininos, ele ajuda nos hormônios femininos. Então, eu não acho justo nós que temos TPMs, uns dias mais difíceis que os outros. Então, a gente tem que ter esses hormônios trabalhados. E eu escutei uma coisa que eu achei maravilhosa. Nós temos a ideia de que, eu tenho a ideia de que eu não vou usar uma lavanda durante o dia porque ela é relaxante, ela vai me dar sono. E isso não é verdade, porque os óleos, eles modulam no nosso organismo. Então, ele vai equilibrar, ele vai fazer aquilo que é necessário. Então, você pode usar uma lavanda durante o dia quando você estiver estressado. Se não está bem, você coloca a lavanda, sem problema nenhum. Você não vai ficar sonolento, você vai relaxar. Então, essa modulação dos óleos é que a gente tem em mente. Nós pensamos em óleos essenciais como pensamos em medicamento. O medicamento, sim, é para sono, ele vai te dar sono. Ele é para te relaxar, você vai dopar. Não é o caso dos óleos. Então, eu acho até que a gente tem que bater muito em cima dessa situação. Desse entendimento. Mas voltando, sim, então, nos óleos, camomila romana. Inclusive, eu tenho uma pessoa que está usando camomila romana e ela tem uma doença autoimune que a pele dela fica toda vermelha e coça e ela não consegue usar nada. Então, ela está usando camomila romana diluído em óleo de coco
e ela tem notado a melhora. Então, assim, a camomila romana é maravilhosa. Um dos meus amores, o vetiver, né? Temos também já um mix da própria doTERRA, que é o Salubelle, que ajuda bastante. Pensar, mas o próprio olíbano, né, que é o rei dos olhos. Então, tudo que puder ficar melhor, quem vai deixar melhor é o olíbano ou o frankincense, né? Então, eu acho que esses óleos podem ajudar numa pele com dermatite. Sempre diluído em óleo de coco fracionado para poder ter um resultado melhor. Isso. E, gente, para quem não entende assim, mas por que que a Malu faz blend, né? Por que que ela mistura óleo? A Malu, ela é a rainha dos blends, tá? Então, por exemplo, se você fala que você tem a dermatite e você quer um óleo essencial para dermatite, como ela falou aí, ela falou pelo menos uns 5 óleos essenciais. Então, para você não ter que, na sua primeira experiência, adquirir os 3, 4, 5 óleos essenciais, para usar uma gotinha de cada, né? Fica meio confuso, às vezes você não lembra. Ela vai pegar os óleos essenciais dela, ela vai juntar algumas gotinhas de cada um desses óleos aqui no vidrinho, né? Então ela vai colocar, tipo, 5 gotinhas de lavanda, 5 gotinhas de gerânio, 5 gotinhas da camomila e vai preencher com óleo de coco, para quando você for utilizar, você simplesmente passar na pele. Você não vai ter que ficar pingando uma gota de cada. Então isso facilita muito a nossa vida e economiza muito óleo essencial, tá? Tem gente que acha, eu vou pingar óleo essencial puro. Você só tá jogando óleo essencial fora, porque ele vai evaporar, ele não tá com óleo vegetal, né? Pra gente que entende um pouquinho mais de óleo essencial, sabe que o óleo essencial ele é muito mais volátil como álcool do que como óleo. Então, se você passa ele puro na sua pele, ele evapora. E aí, quando ela fala, eu faço os blends, é porque aí ela já faz a mistura e já te entrega essa mistura pronta para você passar na sua pele. E isso, precisam ter mais pessoas assim na face desta terra para facilitar a nossa vida. Obrigada, Tânia. E eu falo mais, eu acho até que os olhos para fundo emocional, para o dia a dia, nem todo mundo pode ter um difusor no trabalho. Então, eu acho que os blends, o rolãozinho, ele ajuda muito, muito mesmo. Exato. Exato. Muito bom. E aqui, nossa próxima pergunta. Qual óleo pode ser usado no interior do carro e como? Bom, o óleo no interior do carro depende do que você quer sentir, né? Se você vai para o trabalho, quer um gás, quer um ânimo, você vai para um peppermint, você vai para um óleo cítrico, né? Se você quer um relaxamento, né, vai viajar, então você vai pegar a estrada de férias, depois de um estresse para conseguir sair, então você vai no óleo que vai te dar uma calmaria. Mas aí você pode um lavanda, você pode até mesmo misturar um lavanda com laranja, que eu amo essa mistura. E você pode, aí você usa o que você quiser. Agora, como usar? Nós temos maravilhoso difusor para carros, que foi lançado há pouco tempo, da doTERRA. Vai falando dele aí que eu vou pegar ele aqui para mostrar. Combinado. Eu ainda não tenho, mas ele é maravilhoso. É um difusor que você põe no seu carro. Então você vai ter, para viajar, deve ser tudo de bom. Você vai colocar no carro e vai seguir. Mas se você não tem esta maravilha, né? Olha só, gente. Se você não tem essa maravilha, você vai colocar numa bolinha de algodão até umas 4 gotinhas. E eu penso assim, você pode pôr no carro, em qualquer lugar ali no carro guardadinho, mas eu já colocaria ali no painel no ar-condicionado, que é para cheirar tudo. Entendeu? Exatamente. Inclusive, antes da gente ter esse difusor aqui, que ele foi pensado realmente para o Dia dos Pais, né? Para o carro, a gente sempre colocava ali junto do ar-condicionado. Então, o Thiago, ele pingava já na esponjinha e colocava a esponjinha ali junto do ar-condicionado. Ele não dura tanto tempo, o aroma, né, quanto no difusor, mas ele funciona muito bem. Aqui a gente vai acostumando
Mas para quem entra no carro fala, nossa, seu carro tem um cheiro gostoso, né? Então a gente vai acostumando com o tempo. Mas assim, para explicar um pouquinho para vocês desse difusor, ele vem com um carregador e ele funciona tanto com o carregador ligado na tomada quanto na bateria. Então ele fica ligado mesmo sem estar na tomada. Você pode deixar ele conectado no carro ali no USB, mas também, se você não quiser, ele fica, se eu não me engano, até 6 horas ligado sem estar na tomada. Então, você coloca a água aqui dentro, até onde está escrito ali nível máximo, e depois coloca os óleos essenciais e ele fica no carro soltando essa fumacinha, igual esse nosso difusor aqui que a gente utiliza em casa. Então, vale muito a pena para quem faz viagem, para quem trabalha, às vezes aqui no meu caso, quando eu ia para a faculdade, eram 30 minutos dirigindo, né? Então, pensa, já podia ser uma terapia que eu fazia da minha casa até a faculdade, e muitas vezes eu voltava da faculdade ou estressada ou extremamente cansada. E aí, quando você está muito cansado, você pode colocar um óleo estimulante, né? Como um hortelã, um limão. E quando você está muito estressada para não chegar em casa descontando em todo mundo, você já pode colocar ali um balance, um calmer, uma lavanda, porque são 30 minutos, né? Então vai dar tempo de fazer efeito. Com certeza. Chegou uma pergunta aqui, eu não sei se ela está aí, a Fernanda. Ela falou que ela tá com uma criança, filho de uma amiga com febre. Acho que chegou a pergunta aí. E para usar copaíba. Então aí eu peço ajuda dos universitários. A criança tem 3 anos e está com febre. Como agir? Tá, existe um óleo essencial chamado Peppermint. E, na verdade, esse óleo essencial, ele vem no formato roll-on. Inclusive, ele está aqui na minha mesa. Para as crianças, a gente sempre vai usar o óleo diluído, tá? Ou no roll-on, ou a gente vai diluir ali uma gotinha para uma colher de sopa de óleo de coco. E aí você vai besuntar a criança com aquela mistura. O hortelã, por que a gente dilui ele? Porque ele dá uma sensação de gelado que às vezes a criança assusta e ela começa a chorar porque ela não entende. É como se você estivesse passando um gelo na pele dela, né? Só que, na verdade, a pele dela não tá mais fria, é só uma sensação. E aí o nosso cérebro, ele fala assim, opa, a temperatura aqui tá estranha, né? Tem hora que tá gelado, tem hora que tá quente. E aí o seu corpo começa a ativar os anticorpos para que faça aquele controle da temperatura corporal. E olha que coisa interessante que eu estava conversando com o Thiago ontem. A gente viu uma tirinha, né? Uma piadazinha ali no Instagram que falava assim: quando o nosso corpo tem uma febre, é porque tem algum micro-organismo ali, ou tem algum processo, né, de infecção, inflamatório, e o teu corpo utiliza, então, essa ferramenta para combater isso que está te adoecendo. E aí você vai lá e você toma um antitérmico. E aí você abaixa a temperatura do corpo. E aí nessa imagem o seu corpo tá olhando para você e falando assim, pô, meu, me ajuda, né? Quando você toma um antitérmico, você não tá me ajudando, porque o meu mecanismo de defesa é esse, você acaba com o meu mecanismo de defesa. Então, o que que o óleo essencial ele vai fazer? Ele vai dar a sensação de que a pele tá gelada. Mas, na verdade, o corpo vai continuar naquele processo de combate dele que é natural. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar esse peppermint quantas vezes for necessário, de uma em uma hora. Então, a criança apresentou a febre, você vai passar na nuca, na base ali do sacro, em volta do umbigo e na testa da criança. Você vai ver que a febre vai baixar. E aí você espera novamente mais uma hora e meia. Se a febre voltar, não se desespera, passa de novo. E você vai ter paciência com esse processo. Inclusive, eu já fiz isso com o meu marido, né? Teve uma vez que ele vomitou, ficou bem mal e começou a apresentar febre. E eu passei a noite toda. Eu levantava, passava o peppermint nele. E aí ele melhorava, levantava. Então é incrível, você passa e dá 5 minutos você mede de novo, a febre baixa, tá? Então, para criança que tá com essa dificuldade aí, o melhor óleo essencial é o peppermint. Muito obrigada.
Tem mais alguma dúvida? Então, Malu, eu acho que a gente respondeu todas, né? Sim, que foram feitas sim. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida para Malu? Usa e abusa dela, que hoje a gente tem ela aqui com a gente, viu? Daqui 5 minutinhos a gente tem que encerrar, mas ainda dá tempo de responder alguma coisa se vocês quiserem. E se você quiser contribuir com mais alguma coisa, mais alguma experiência, enfim, Malu, o tempo é Eu seu. quero, eu quero aproveitar então e quero agradecer. Por quê? Quando eu, por exemplo, eu trabalho como autônoma, sem chefe, na minha casa há 16 anos. Então, de repente, eu me meti numa coisa completamente desconhecida. Mas eu gostaria de agradecer muito, primeiro, Deus que me colocou, que eu acredito nisso. Segundo, a Alexandra por ter me convidado. E eu chamo, você já deve ter visto no grupo, a Alexandra de chefa. Porque ela é a minha chefe, ela é a minha upline. Como fala? Upline. 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 Ela é minha upline. Então, eu chamo ela de chefa. Mas assim, por ter a paciência comigo, de me entender, de saber como eu sou, para conseguir lidar comigo, e ela é muito generosa. Mas eu quero agradecer juntamente a equipe da Essência da Terra. Porque quando você vem e cai de paraquedas, você nunca sabe o que você vai encontrar. Então, de repente, eu cheguei com toda a vontade de conhecer, de saber, e eu não queria trabalhar. E você sabe dessa história, eu não queria trabalhar. Então, de repente, você tem que ter paciência com uma pessoa que ela está lá patinando. Então, assim, eu falo, para quem quer se cadastrar, para quem quer trabalhar com marketing, né, como a gente trabalha, você procura essa identidade, procura alguém com que você possa comunicar, que você tenha acesso, porque senão corre o risco de um trabalho maravilhoso se perder. Então, eu olho e eu agradeço a generosidade com que vocês me acolheram, com que vocês trabalham, porque vocês nos acolhem e a coisa flui. Mas cada um no seu tempo. Então, assim, isso é muito bom. Então, fica a dica para quem quer se cadastrar, para quem quer trabalhar, ou para quem quer só conhecer, faça com alguém. Principalmente se me conhecer. Por favor, cadastre-se comigo, criatura iluminada. Mas, assim, não entra de paraquedas em qualquer rede, porque cai de repente, você não se identificar e você ser parado, né, no meio, não conseguir avançar. Eu acho que é isso. Então, muito obrigada, Alexandra, que está participando, Tabata, você, Tiago, Sônia, Thalita, que foi a primeira pessoa na vida que me falou, que me mostrou. Então, assim, eu sou muito, muito grata a vocês. Muito obrigada, né? Eu concordo, assim, 100% com o que você falou, porque hoje em dia tem pessoas que compram óleo essencial pelo Mercado Livre, pela internet, e você não conhece quem está ali do outro lado. E se você tem um óleo essencial, mas você não sabe como utilizar, é como você falou na história lá do furúnculo da sua cliente. Você tem ouro em casa, você pode utilizar para solucionar suas questões e você não tem conhecimento para isso. Então, acho que a nossa intenção aqui na Essência da Terra sempre foi empoderar as pessoas para mostrar para elas que elas têm a solução. Elas só precisam usar. E tem gente que só tem a intenção de vender a solução e que muitas vezes não sabe como usar. Eu, particularmente, no meu consultório, eu atendo muitas pessoas que não compram óleos essenciais de mim, mas que falam, olha, eu comprei, já tem 1 ano, meu óleo já vai vencer e eu não sei como usar. E eu entro em contato com a pessoa que me vendeu e ela fala que também não sabe me orientar e tal. Inclusive, essas pessoas passam o nosso contato para que a gente faça o atendimento. Então, olha que coisa, né? Você tem ali todo um material natural que você poderia utilizar, mas você não sabe onde encontrar suas respostas. Então, é muito importante, gente. Às vezes a gente acha ali que vai estar na vantagem de comprar num Mercado Livre, num desconto, mas você não sabe quem de fato vai cuidar de você quando essas soluções chegarem. Porque é um processo que não é utilizar óleo essencial como remédio para remediar uma coisa ou outra. É um estilo de vida. E você precisa decidir com quem você vai andar
para ter essa mudança real no seu estilo de vida. E aí sim, daqui um ano a gente vai conversar e vai ser que nem eu e a Malu aqui. A gente vai falar, nossa, meu, mudou muita coisa. Eu não queria nem trabalhar, mas quando eu vi, eu já estava fazendo blend para os outros e tal. Isso é prover soluções naturais, é mudar vidas. É muito mais do que vender um óleo essencial. Então, prestem atenção. Qual é a intenção das pessoas ou ali da internet, daquela propaganda que está aparecendo para você e busquem pessoas confiáveis, né? Como a Malu falou, se você me conhece, me procure. Então, façam aí todos os amigos da Malu que estão aqui. Se vocês têm dúvidas sobre os óleos essenciais, procurem ela, porque vocês vão estar em boas mãos. Obrigada. Olha, que delícia de bate-papo, que coisa boa. E eu acho que é muito isso, com quem você quer caminhar nessa jornada. Porque é uma jornada, o conhecimento é uma jornada. Se você que está há tanto tempo, não, são só 3 anos, né? Se você parar para pensar, é pouco tempo. Mas tem todo esse conhecimento. Então, assim, eu quero andar com quem quer ter conhecimento, quem quer se aprofundar, e quem está vindo, eu acho que é isso. Essa jornada a gente tem que dar as mãos para quem quer seguir e a gente vai. Muito obrigada mesmo por essa live, foi muito bom. Muito obrigada, Malu. Foi um prazer conhecer um pouco mais da sua história. A gente se vê toda semana, mas agora eu já vou saber um pouquinho mais de quem é a Malu, tá bom? E o espaço aqui está sempre aberto para você compartilhar os seus conhecimentos com a gente. E quem sabe até preparar uma aula de educação continuada aí com as suas experiências na estética, na depilação. Eu vou adorar conhecer com você, tá bom? Foi um privilégio. Olha, o privilégio foi todo meu. Muito obrigada. E pode ter certeza que isso é aquilo que eu nunca imaginei que eu faria tão cedo. Então, assim, eu estou muito grata pela oportunidade. E tudo de bom para você, para o Thiago e para a Luna, né? Que nós estamos aqui todos tios da Luna. Verdade. Então tá bom, a gente se encontra novamente na quarta-feira que vem, pessoal. E a Malu começou a dar aulas de soluções naturais semanalmente também. Então, para quem quiser aprender com a Malu, procura ela, fala para ela mandar o link, pergunta onde é, que vocês vão estar, ó, com conteúdo ótimo aí nas mãos. E gratuito, né? Então aproveitem. Muito obrigada, Tabata. Uma boa noite. Beijo, até semana que vem.